hereditárias, página 37 e 38. Capitanias hereditárias. Devido à pirataria de outras nações europeias, o rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil. Mas isso custava muito caro, porque não tinha o recurso, né? Não tinha dinheiro. Então aí ele criou um sistema de colonização que não obrigasse, né, a ele a gastar muito dinheiro, porque ele não tinha, e como estava tendo muitos roubos, né, muita pirataria, então ele não tinha com que gastar para poder colonizar o Brasil. Então, Dom João III, em 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Quer dizer o quê? Que ele dividiu o Brasil em 15 lotes, doado a 12 donatários, escolhidos entre pessoas importantes como os militares, os fidalgos, né? Pessoas da alta, funcionários da administração, né? Pessoas que eram da alta, né? Da sociedade e que se encarregariam de quê? De garantir a posse dessas terras e explorá-las, e com os exploramento eles iam pagando a quem? A Portugal parte dos lucros obtidos, né, com a exploração que eles iam fazendo. Aí nós temos aí, né, o Brasil dividido, né, nos 15 lotes, né, e cada lote ficava com um donatário. Então aí nós temos o Maranhão, temos que foram duas vezes, né, a capitania do Maranhão duas vezes. Temos o Ceará, o Rio Grande, o Itamaracá, o Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e São Vicente de novo. Então aí do lado vocês têm o nome de todos os donatários que ficaram com cada pedacinho da terra. Então foi dividido, né, em cada pedaço, né, ele deu para um donatário, uma pessoa que fosse, né, da corte dele. Aí nós temos aí, com a divisão das terras, o rei de Portugal transferiria o que? Os gastos com a colonização para os nobres, que exploravam a terra com os recursos próprios. Então era isso que ele queria, que eles próprios, né, pagassem o que vinha gastando, né, com a colonização, com tudo isso. Por isso que ele escolheu pessoas nobres, que tinham o quê? Porque tinha o dinheirozinho para poder, né, arcar com os recursos deles lá. Agora, os quinze lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias. Por quê? Porque ele tinha um caráter vitalício, ou seja, ele podia passar, né, do pai para o filho mais velho como herança. Então, por isso que se chama de capitania hereditária, porque passava de pai para filho. Tinha o quê? Um caráter vitalício. Porém, o sistema de capitania hereditária não deu bons resultados. Muitos donatários não se interessavam pelas terras que recebiam e outros não tinham nem recurso, né, suficiente para colonizar suas capitanias, que sofriam ataques dos índios, dos franceses. A de São Vicente, né, devido à lavoura da cana-de-açúcar e à criação de gado, né, de Pernambuco, ela se desenvolveu em razão do quê? Em razão do solo, né, ser propício à cana-de-açúcar, que encontrou ali um solo bem resistente para a plantação, ou seja, para o cultivo da cana-de-açúcar e também para a lavoura e a criação de gado. Capitanias, e no entanto, elas sofreram porque não possuía um solo fértil, né, mais do que as duas outras que prosperaram. E com o isolamento, né, com relação à coroa, devido às condições precárias, né, do meio de transporte, porque era muito longe deles sair de um lugar para outro, né, essas capitanias elas ficavam largadas, né, à própria sorte. E para se ter uma ideia, né, a viagem, né, da Bahia até Lisboa durava em média quase 2 meses da Bahia para chegar em Lisboa. Então era muito tempo que eles, né, precisavam. Né? Então ele estava precisando de quê? De uma ajuda. Então, apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram, né, as bases da colonização pela formação dos primeiros núcleos de povoamento, que foi a de São Vicente, a de Olinda, né, e Santos, que além de, né,
além de preservar, né, os postos, né, o povoamento, né, a posse da terra, né, garantir essa posse da terra, né, eles o que tinha as mãos, né, de Portugal, as terras nas mãos de Portugal e apontar o que possibilidades para o que para explorar a economia, especialmente na cana de açúcar. Então, nós temos o povoamento de São Vicente, né, que foi em 1532, a de Olinda e de Santos. Então, esse foi que deu início ao primeiro povoamento, devido que a cana de açúcar. Agora, eu gostaria que vocês respondessem, né, as atividades das páginas 38, 39 e a 40, certo, pessoal? Até mais breve, viu?